Está começando mais um Tribuna Unitoledo, o seu canal universitário de comunicação jurídica. Nesta edição traz como tema Filosofia Grega, e para falarmos mais sobre isso, estou aqui com o professor, que também é mestre do curso de Direito, Maurício Salviano. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, para mim é um prazer estar aqui no Tribuna Unitoledo. Professor, os pré-Sócrates tinham que visão de justiça? E quem que eram esses personagens daquela época? Dentro da filosofia grega, que a gente aborda no primeiro ano aqui do curso de Direito, a gente tenta colocar desde o início, ou seja, por isso o nome pré-socrático, desde o início, que importância eles tiveram para a filosofia e, claro, para a filosofia do direito. No caso aqui, os pré-socráticos, os principais que nós abordamos no curso, são Heráclito e Parmênides. Heráclito com uma visão mais do devir, da mudança, enquanto Parmênides de uma visão do eterno, ou seja, de que nada muda. E esses dois personagens, vamos assim dizer, têm também uma influência mitológica. A gente aborda as deusas da justiça, Diké e Temis, que também vão ser objeto de análise desses pré-socráticos. Ou seja, no direito você tem normas que nunca irão mudar e no direito existem normas que sempre estão em alteração. Então essa ideia da mudança ou da imutabilidade do direito começam lá com os pré-socráticos. E quem que eram os sofistas e qual que era a visão de leis e de direitos que eles possuíam? A ideia do sofista é uma ideia para o direito de convenção humana, ou seja, o direito ele é elaborado a partir de convenções humanas, de pactos humanos. Ou seja, os sofistas, no caso aí eu tenho Trasímaco falando do mais forte, que a lei é feita pelo mais forte, e eu tenho Protágoras falando que o homem é a medida de todas as coisas. Portanto, eu tenho uma mudança de raciocínio dos pré-socráticos, que eram pessoas que falavam do direito mais baseado na natureza e agora uma concentração no humano. E esses sofistas, naquela época, eram professores estrangeiros que vieram e fizeram uma questão pedagógica, hoje entendida dessa forma, né, com uma valorização do sofismo, uma influência pedagógica na cultura do homem dentro do grego. Quem que foi Sócrates e qual que é o seu método de busca do conhecimento? Sócrates, você tem ele como uma importância fulcral dentro da imagem da filosofia daquela época. Você tem ele como representante no direito, como uma peça-chave de obediência ao direito, à lei, à justiça. Isso fica muito claro com relação ao julgamento dele e depois quando ele tem que beber o veneno e morrer, mas ele recebe propostas de fugir, mas ele não aceita em respeito à justiça, à decisão. Mas uma coisa importante de Sócrates é o método, que é aquela questão que você me fez. Sócrates é o primeiro a colocar um método de conhecimento para se alcançar a verdade. E esse método passava pela ironia e a maêutica. A ironia, claro, é um método inicial dele de pesquisa, de diálogo, para fazer com que nós possamos encontrar a verdade nos temas justiça, beleza, por exemplo. E, portanto, ele fazia um método inicial de diálogo, sempre com interlocutores, onde você checa a pessoa se ela sabe daquilo que ela estava falando. E quando a pessoa se descobre ignorante, vamos assim dizer, que não sabia exatamente daquilo que estava falando, vem o método da maêutica, a segunda parte do método dele. Na maêutica, a palavra maêutica vem de mater, ou seja, Sócrates dizia que iria auxiliar a pessoa a parir suas ideias, né? Então ele é muito conhecido por conta desse método e também do exemplo de vida dele, e isso é muito importante para o curso de Direito. E Platão, quais que foram seus principais ideais? Platão foi discípulo de Sócrates. E Platão ele trabalha um aspecto para explicar melhor Sócrates partindo do mito da caverna. Ou seja, ele tenta por uma alegoria explicar que os homens estão vivendo nas sombras, na escuridão, na ilusão e que esses homens precisam ir então ao encontro da luz, do sol, sair da caverna. Então percebe, Sócrates trabalhou a ideia da ironia e da maêutica, ou seja, de
encontrar a verdade, e Platão vai nesse caminho para mostrar que a verdade também caminha-se saindo da escuridão e indo em direção à luz. Um lado importante do mito da caverna também, que eu abordo aqui no curso de Direito, é a volta daquele que sai, o filósofo é quem sai da caverna. Ele, quando ele retorna para a caverna, que a gente chama de dialética descendente, ou seja, nesse momento eu tenho uma necessidade de pedagogia, de política, de explicar para aqueles que estão na escuridão a necessidade de encontrar a verdade, da educação, principalmente, de você voltar para o que ele chamava de mundo ideal. Essa é uma grande importância de Platão. Com relação a Aristóteles, quais são os tipos de justiça? Aristóteles, por sua vez, foi discípulo de Platão. E aí Aristóteles, ele tem uma grande importância dentro da filosofia e, portanto, da filosofia do direito, quando ele aborda os tipos de justiça. Ou seja, quando Aristóteles vai falar de ética, ele tem que falar sobre o homem virtuoso. E o homem virtuoso é aquele que conhece previamente as noções de justiça. A ideia é, existe uma justiça que Aristóteles chama de corretiva e uma justiça que Aristóteles aborda como sendo distributiva. A justiça corretiva é aquela que nós chamamos de aritmética, ou seja, 2 mais 2 tem que dar 4. Já a justiça distributiva, ela é uma justiça geométrica, ou seja, de proporções. E a justiça geométrica, essa de proporções, a distributiva, ela é muito importante porque por meio dela nós entendemos a ideia do mérito, da honra, porque Aristóteles vai abordar a ideia que somos todos diferentes, somos seres singulares. E a partir desta singularidade, nós temos que perceber como que iremos tratar as pessoas que não são iguais, mas eu preciso dar a elas uma justiça que talvez seja proporcional, desigual, para tentar igualar as pessoas em direitos. Então, a partir deste ponto, a filosofia do direito ganha muito mais força, e interessante também destacar que esses tipos de justiça de Aristóteles são muito cobrados aí fora. Então, aqui no curso de Direito, quando você tem que prestar a prova da OAB, essa é uma questão que já caiu na prova. Quando você vai para um concurso público, esse tipo de questão das justiças de Aristóteles também é objeto de estudo e de questionamento. Então vale a pena você que está nos assistindo a dar uma ênfase maior nesse tipo de justiça. Qual que é a ideia de justiça para os helenistas? Os helenistas são o pós-Aristóteles, Platão e Sócrates. Ou seja, agora vem uma filosofia que mescla o Oriente com o Ocidente, e essa mistura do Oriente com o Ocidente é o que se chama helenismo. Dentro do helenismo eu tenho alguns representantes, como Pirro, como Epicuro, como Zenão, como, por exemplo, Diógenes. E eu acho que é importante a gente dar um destaque aqui, com relação ao estoicismo. O estoicismo é uma filosofia fundada por Zenão. Mas a ideia do estoicismo é entender a natureza, de uma vida boa, uma vida feliz, de acordo com a natureza. E por que a natureza? Porque para eles, os estoicos, a natureza ela era racional, é uma natureza que pensa. Vamos pensar na linguagem deles, natureza como physis e razão como logos. Ou seja, um physis logos, é uma natureza que pensa, e a partir desta natureza eu vou pautar a minha vida. Ou seja, eu vou entender que o que a natureza, a lei da natureza, ela é boa para mim. E se eu entender que essa lei deve ser observada, eu preciso ser um ser estoico. É difícil ser estoico, porque você vai ter que aceitar as coisas como elas são, aceitar a natureza como ela é. E esse é um estilo de vida, vamos assim dizer, do estoicismo. Para o direito, é interessante você destacar, então, o direito natural que pode vir do estoicismo. De outra banda, vamos assim dizer, vem o epicurismo, a filosofia de Epicuro, que vai trabalhar a questão da felicidade, do prazer. Mas não é um prazer mundano, e sim um prazer de negação. Como é esse prazer de negação? É você ser feliz praticando aquilo que é necessário e útil, tendo desejos que são necessários e úteis.
Para o direito, como é que a gente pode colocar Epicuro? A ideia do epicurismo no direito é de obediência à lei. Porque se você obedece à lei, e esse é um ato necessário e útil, você não sofre, não tem dor. Então percebe que o helenismo é uma filosofia de não sofrer, uma filosofia de felicidade, de busca de prazeres, no caso aí o epicurismo, e prazer é negação, é você obedecer à lei porque não há sofrimento, não há dor. E depois surgem outras filosofias, como o pirronismo, que é uma filosofia cética, e também o cinismo, que é representado aí pelo Diógenes, mas com pouca influência dentro da área do direito. Mas enfim, essas, em tese, são um resumo rápido aí da filosofia grega que a gente usa aqui no curso de Direito, nesse primeiro semestre do curso. Você pode acessar esta e outras edições em nossas redes sociais ou até enviar um e-mail para a nossa produção. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu creio que a gente precisa destacar que por mais que essa filosofia seja antiga, grega, de antes de Cristo, vamos assim dizer, ela tem que ser lida para a gente tentar buscar o que é importante daquela época, para a gente entender o mundo como ele é hoje, sempre fazendo esse paralelo, que uma coisa é o livro e outra coisa é a leitura, uma coisa é a escrita, outra é a interpretação disso. E essa análise daquele momento e tentando colocar algo dentro desse nosso contexto atual, faz com que o aluno cresça ainda mais e perceba o direito de uma forma diferente. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo Tribuna Unitoledo.